essa abertura, né, da nossa segunda semana de educação legislativa. Estamos aí com 4 minutinhos de atraso, mas a gente tira isso tira esse atraso ao longo do encontro aqui. A ideia aqui é a gente dar o pontapé inicial, né, esquentar as turbinas para a semana que promete. A gente vai ter aí, vai ser difícil acompanhar tudo, mas ainda bem que as coisas podem ficar para muita coisa a gente vai ter que ver depois, né? A gente tem aí hoje essa discussão sobre educação legislativa, essa conversa, não é uma discussão, né? Esse bate-papo sobre educação legislativa e a promoção da cidadania. E para isso eu convidei, né, para abrilhantar nesse nosso encontro e para esse e a gente poder começar com chave de ouro, né? Com chave de ouro não, com o pé direito, a gente fecha com chave de ouro, né? Duas pessoas que muita gente, quer dizer, uma delas que todo mundo conhece, da nossa comunidade de educação legislativa, e outra está se tornando um companheiro, né, de várias atividades, que é o nosso querido presidente da ABEL, Roberto Lamar, e o também querido João Tavares, que é diretor executivo da Rede Nacional de Educação Cidadã. Explicando rapidamente a nossa dinâmica aqui, como é que nós vamos funcionar. É um evento rápido, a ideia é ser realmente um evento para marcar essa abertura. Hoje nós estamos aí no dia 12 de maio, né, começando a Semana de Educação Legislativa Nacional, né? Nacionalmente estamos aí todos comemorando e celebrando e aprofundando nas reflexões sobre nossa missão, a importância das nossas escolas e a importância da educação legislativa para a educação cidadã, né, para o desenvolvimento não só da cidadania, mas principalmente o aprimoramento da democracia no nosso país, o aprimoramento, a melhoria na qualidade da política que se faz e das relações entre cidadão e poder público. E então vamos aí, nós vamos, como é que vai ser esse momento, né? Esse bate-papo aí que vai durar em torno de 1 hora. Nós vamos, eu rapidamente vou acabar de falar aqui, vou passar a palavra para o Roberto Lamari, que vai ter 10 minutos para fazer uma breve exposição. Depois eu passo a palavra para o João Tavares, que vai fazer esse link entre a educação legislativa, a promoção da cidadania, essa visão mais ampla da formação para a democracia e para a cidadania. Depois eu estou aqui mais como moderadora, mas eu não consigo não dar meus palpites, né? Faço algum tipo de consideração. Na live a gente está com um problema que não começou a transmissão ainda. Ah, não? Tá? Para Ah, a gente vai parar um tempinho para resolver aqui e já começa. Tá bom. Ele está falando que eu estou falando à deu um toa. problema. Deu um problema, para variar. Você A falou live não tudo isso. está não tá com transmissão ao vivo, não. Ah, Só um tá. minutinho aí, nós vamos diminuir então o tempo. Se bem que Não, mas tá bom. Não, vai dar certo. Tá certo. A gente fala um pouco menos de 10 minutos é e dá isso. tudo certo. A Maria Alice já entrou, mas não está transmitindo ainda. Colocasse um probleminha técnico. João tá quietinho, João. Saudade de você, Lamar. Ah, sei. E aí, tá bem? Tudo jóia? Tudo Tudo tranquilo? bem, cara. Tudo É. certo, tudo certo. Ô, sua mãe é sua cara, hein, cara? Acabei de É, ver né? aqui agora há pouco. Igualzinho. É, ela é. Ó, parece que tá transmitindo em um outro link, viu? É, Eu vou falar com ela, ver Sim. se eu aqui. Tá? Como é que você sabe, João, que está transmitindo em outro link? teve informações aqui da Júlia, De bastidores. 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 Os fãs estão mandando É, mensagem. fãs. O WhatsApp, não para, né? Turma, deixa eu só falar que nós tivemos um problema técnico, parece que teve uma duplicação de link. Quem está nos assistindo, é, já está acertou? Já acertou? Já está acertando.
Parece que houve uma duplicação de links. Eu parei a minha fala porque me avisaram que não estava sendo transmitido. Mas tem um Agora pessoal que está parece que está vendo. transmitindo num lugar, mas eles já estão acertando para que a gente fique num lugar só. Nem aqui a gente pode ter o dom da ubiquidade. A gente tem que estar num lugar só, porque senão confunde todo mundo. Essa também aqui no cyberspace a gente. O Ricardo Simas acabou de mandar aqui, vocês estão ao vivo. Ótimo, estamos ao vivo. Então, vou continuar. A Madu já entrou, eu dei um pulinho lá. Mas naquele link que eu mandei, o link de hoje parece que não está. Um dos É, links não está funcionando. Não sei qual aí. Porque eu mandei um com as marcando que era as 9. Não, eu mandei um na semana passada. E hoje eu mandei de novo, lembrando as pessoas. Deve ter dado, mas está dando certo aí. Desculpa, gente, eu acho que agora já podemos dar continuidade, né? Como eu estava explicando, 5 minutos para essa abertura, depois 10 minutos para o Lamare, 10 minutos para o João. É, e aí, depois eu faço alguns comentários depois, como moderadora. Depois nós vamos para 10 minutos respondendo algumas perguntas. E no final, 5 minutos para cada um para as considerações finais. Tivemos esse probleminha aí, 10 minutos de atraso agora para o começo. A gente vai tirando um atraso, diminui um pouquinho nas falas. Mas vamos começar essa discussão que é importante sobre relacionando, né, a educação legislativa, que é o nosso assunto, que é o nosso tema, que é a nossa missão das escolas, né, das casas legislativas, e a promoção da cidadania. Vamos lá, Lamar, a bola está com você. Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos. Para mim é uma honra estar aqui, porque faz parte já da discussão da educação legislativa, essa introdução que eu vou fazer. Lá em a minha admiração pelos dois, e aí eu começo pela Ruth, foi lá em 2007, no encontro que teve em Belo Horizonte, e eu ali começando na Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu estava tomando contato com o que vinha a ser trabalhar numa escola, né? Então, assim, muito do que eu aprendi, do que eu acho que fui picado pela mosca da educação legislativa, né, se deve muito à Escola de Minas Gerais, né? Se deve muito a Ruth e o Alaor, né? Eu fiquei muito impressionado com o que vocês faziam, como faziam, né? E achei que precisava ter ali, eu estava acabando de entrar no ILP da Assembleia, que a gente precisava fazer uma correção de rumos, de como aquilo vinha acontecendo. Então, assim, aqui até para falar essa minha admiração à Ruth e à Escola de Minas, que me influenciaram muito nesse processo. E também, evidentemente, o Dr. Flório foi ali muito responsável por isso, né? Também eu sempre falo isso em todas as minhas falas, eu falo da Escola de Minas e falo do Dr. Flório. E o João é um amigo que a vida me deu, eu vou falar um irmão, né? Porque falar filho, aí eu me queimo nesse negócio. É um irmão que a vida me deu e ele sabe o quanto eu admiro ele, o trabalho que ele tem feito aí em prol da educação política, educação para a cidadania. Ele é um cara que tem um trabalho incrível e tem se destacado muito. E eu também tenho aprendido muito com o João, né, ao longo desse tempo. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos assim num aprendizado do que vem a ser a educação legislativa. Porque eu me lembro que lá em 2007, quando eu comecei, o termo educação legislativa não era muito usado, não, né? A gente não usava tanto, falava educação legislativa. A gente falava, vamos fazer a educação para a cidadania, sempre falava educação para a cidadania, tal, falava da qualificação do servidor, né? E a gente ia sempre nisso, e às vezes algumas confusões, né? A gente tem que admitir que ao longo desse tempo todo, até nos encontros da ABEL, isso ficou muito claro nas apresentações das escolas,
é que a gente tinha algumas confusões do que vinha a ser o nosso papel enquanto escola, com alguns desvios de finalidade que algumas escolas apresentavam, e umas muito tênue, que a gente ficava confuso. Pô, será que o que essa escola está fazendo está certo? Está dentro da nosso escopo? Eu acho que esse é um dilema muito grande que a gente enfrenta ainda, né? Definir o que é um pouco o nosso papel e o que as escolas devem fazer ou não. E aí, a Abel, né, numa reunião até de diretoria, resolveu, falou, não, vamos apresentar um projeto chamando Educação Legislativa, né? O Dia Nacional da Educação Legislativa. E aí foi feito esse processo de apresentar o Dia Nacional da Educação Legislativa, porque quando a gente falava por aí de educação legislativa, ficava todo mundo olhando para a nossa cara meio com ponto de interrogação, principalmente quem não é de escola. Eu mesmo passei a falar muito sobre isso em todos os lugares que eu ia, no interior de São Paulo, mesmo em algum lugar do Brasil, eu falava de educação legislativa, o pessoal ficava com ponto de interrogação. E até hoje, isso acontece. Eu estava agora no encontro do Nordeste e falei sobre isso, e muitas pessoas, porque tinha muitos vereadores do interior da Bahia, e o pessoal falou educação legislativa. Eu tive agora no encontro, na marcha de vereadores, tinha 5.000 vereadores. E eu fiz questão de falar de educação legislativa. E aí eu até forço a barra, porque eu falo assim, nós estamos escrevendo Montesquieu, né? Porque eu falo assim, é uma nova função que surge dentro do Poder Legislativo. Além da função de fiscalizar, de fazer leis, né, nós temos aí uma nova função, que é essa função educativa, que é a educação legislativa. Portanto, eu acredito que a apresentação do Dia Nacional da Educação Legislativa foi um marco. E a aprovação disso torna isso muito real, porque quando a gente ficava falando ou escrevia sobre o assunto, isso era ainda uma ideia, um ideal que estava se criando, que a gente que trabalha com a educação cidadã, que trabalha nas escolas, a gente estava cunhando essa ideia da educação legislativa. Mas eu acredito que ali em 2024, em janeiro de 2024, quando a gente tem um Dia Nacional da Educação Legislativa, isso acaba essa discussão, ou seja, isso é real, ele existe, nós comemoramos, né? Mas me parece que ainda hoje nós estamos num processo de definição dos que são os princípios da educação legislativa. Nós estamos definindo o que vem a ser o conceito de educação legislativa. Eu tenho uma ideia que eu acho que é muito simples de educação legislativa, mas não sei se é a correta e nem ouso dizer se é a correta. Eu acredito que é trabalhar com a educação para a cidadania, qualificação do servidor e do agente político e a discussão de políticas públicas. É exatamente, na minha opinião, um pouco que o Poder Legislativo faz. Essa é a ideia, para mim, de educação legislativa. E os princípios da educação legislativa, a Abel fez um grupo recentemente, e está aí um processo de discussão, acho que finalizou agora. Eu acho que isso também vai ser um marco importante. A gente lança isso no encontro nacional, que vai ser lá no Rio Grande do Norte. A gente lança essa cartilha, depois vai deixá-la à disposição de todos. Eu acho que isso também vai ser um marco importante. Mas isso não é fechado, né? Veja, a gente não criou, nem eu falei aqui de um conceito, ou nem vamos apresentar um princípio que foi construído coletivamente, foi feito com pessoas de todo o Brasil participaram disso, mas ainda assim eu acredito que não é nada fechado, porque nós estamos no processo de entender melhor e de definir o que vem a ser a educação legislativa. Mas o que eu tenho certeza é que é uma realidade.
E para não passar os meus 10 minutinhos aí, eu só quero dar uns dados da Semana Educação Legislativa. Lá no ano passado, primeira semana, nós tivemos 13 escolas envolvidas. Esse ano, essa semana que se inicia hoje, nós temos 25 escolas envolvidas, nós temos 19 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Ceará, Natal, Paraíba, Pará, Rondônia, Amazonas, Acre, Mato Grosso do Sul, Goiás. São 65 atividades simultâneas acontecendo em todo o Brasil. Hoje, 65 atividades. Então, isso é muito legal, muito bacana. É a segunda semana. Eu acredito que a gente pode avançar mais nisso e vamos avançar a cada ano. Como a gente diz, a educação legislativa é uma revolução silenciosa, né? Nós estamos plantando a ideia e ela está a cada ano crescendo, aumentando e se tornando uma realidade e acontecendo muita coisa bacana, não só na semana, mas ao longo de todo o ano. As escolas produzem muita coisa bacana. O meu tempo terminou e aí não vou passar ele. Aí, João, agora a bola está com você. Tá bom, obrigado, Ruth. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Tenho uma admiração enorme pela história da Assembleia de Minas, que é a primeira escola do Legislativo do Brasil, né, Ruth? De 1992, se eu não me engano. Logo ali depois da redemocratização, já o povo mineiro já tomou a vanguarda, como fez em muitos momentos da história, e criou uma escola para discutir tudo isso que o Lamari falou, que é muito importante, né, de educação para a cidadania, formar os servidores e discutir políticas públicas. Acho que é um trabalho incrível, né, que a Escola de Minas começou e que a gente vê se proliferando por todo o Brasil. Queria cumprimentar também o Lamari, que é um amigo meu, um professor que me ensina muito sobre o que é o campo das escolas do Legislativo, e o que é educação para a cidadania também, que já está aí há muitos e muitos anos fazendo um trabalho muito legal em várias escolas, né, Lamari? E agora está como presidente da ABEL e está fazendo um mandato brilhante e seguindo o que o Dr. Florian começou, né, e atualizando também muitas questões importantes para a gente conseguir fazer mais e mais e mais questões, mais trabalho, né, para a gente trabalhar melhor essa questão da educação para a cidadania, que é a nossa pauta aqui na Rede Nacional de Educação Cidadã, né? Então, dentro do que as escolas do Legislativo fazem, né, tem a parte da formação dos servidores, mas essa parte de discussão de políticas públicas e principalmente educação para a cidadania nos toca muito. Hoje, hoje a Rednec, né, não tem sequer 3 anos, Lamari, né? O Lamari esteve no primeiro encontro, quando a gente criou a Rede Nacional de Educação Cidadã, e foi um momento ali de um movimento para a gente tentar reunir quem faz educação para a cidadania no Brasil, né? Partindo do entendimento de que essa é uma pauta que foi um pouco esquecida também depois da redemocratização, né? Então, as democracias no Brasil, elas têm aulas e tem esse componente como política pública obrigatória nas escolas, muitas delas. É um trabalho que aqui na RedNet a gente tem feito, de olhar para outros países e falar, tá bom, como é que esses países estão fazendo? Então, se a gente pega Inglaterra, França, Alemanha, até que na América Latina, México, Chile, eles têm já escritórios mais avançados, né? Tem postos ali na administração pública que olham para isso a nível nacional. No Brasil a gente não tem. Mas por sorte, no Brasil a gente tem muitas iniciativas que suprem esse espaço, né? Uma delas, com certeza, é das escolas do Legislativo. O campo das escolas do Legislativo é fenomenal. O número das escolas, agora me falha um pouco a memória, mas está entre 400 e 450 escolas pelo Brasil. O Lamar vai poder me corrigir aqui. Isso significa representa uma capilaridade enorme, né, no território nacional, que dificilmente outras políticas e outras ideias chegam tão fácil em todos os cantos do Brasil, né? Recentemente aqui na rede a gente fez uma live com a Ruth, inclusive participou e fez uma fala excelente. E a gente teve também a presença da Kelly, né, do Amazonas, a gente teve a presença da Gabi, de Marabá, né? Mas a gente vê, e quando eu participo dos encontros da Bel, a gente vê a riqueza, né, como essas pessoas estão distribuídas, como elas são apaixonadas pela educação legislativa, né, e a educação para a cidadania, como isso move.
cada um dos servidores públicos que ali desejam criar quase que por intuição e acabam encontrando na Abel, né, um porto seguro de, nossa, tem mais gente fazendo coisas como eu, que legal, vamos criar uma escola, vamos oficializar isso, vamos fazer programas em conjunto. Isso é uma potência para o Brasil. Hoje, a gente tem no que a gente chama de ecossistema de educação cidadã, que é um pouco mapeado pela rede, a gente tem algumas frentes. Então, a gente tem a frente das escolas judiciárias, né, que são divididas entre escolas judiciárias e judiciárias eleitorais. O TSE faz muito educação para a cidadania, com seus TRS, com seus cartórios eleitorais, que estão espalhados aí, são mais de 2.500 cartórios eleitorais espalhados pelo Brasil. Qualquer servidor de cartório eleitoral pode fazer uma ação de educação para a cidadania, seja na escola, seja numa comunidade. Uma outra frente, por exemplo, né, desse ecossistema de educação cidadã são as universidades, que além de pesquisar, fazem trabalhos brilhantes de extensão universitária. Então, chegam nas escolas, fazem formações, levam seus formandos, seus estudantes para serem os professores, sempre pautados pela ética suprapartidária, que é algo que nos move muito aqui na rede, né? A gente entende que a educação para a cidadania tem que ser suprapartidária por natureza, né? Uma outra frente é do terceiro setor, tem muita ONG, tem muito projeto legal, fazendo material didático, fazendo jogo, fazendo cartilha, fazendo livro, para que seja pesquisando a educação cidadã no Brasil, para que isso aconteça, para que isso seja, né, isso transcenda ali também os muros, da sala de aula, tem atividades lúdicas, dinâmicas, enfim. E a gente é, tem o ecossistema das escolas do Legislativo, que a ABEL é um farol assim de organização, né? É muito interessante ver como vocês são organizados nas escolas do Legislativo, né? Com todas as dificuldades, às vezes de deslocamento, porque tem que sair de um lugar do Brasil para ir fazer o encontro nacional em outro e tal, e aí precisa de autorização para ser liberado, mas as escolas legislativas representam uma riqueza e uma organização muito legal. O Parlaflix, né, que a Abel criou agora, é uma coisa muito legal. A Abel agora tem um podcast que é apresentado pelo Lamar e pelo professor Humberto Dantas, que é muito bacana, que dá uma visibilidade ali sobre quais são as atividades, a riqueza desse ecossistema, o que está sendo feito. Isso é muito interessante, né? O que eu digo assim para os nossos parceiros, por exemplo, uma outra frente desse ecossistema de educação cidadã são as controladorias. O pessoal das controladorias agora tem olhado muito para as escolas do legislativo, de como é que elas estão se reunindo e se organizando para tentar criar sua própria associação, que na verdade já existe, que é o CONAS, mas para que o CONAS reconheça a educação cidadã como uma das frentes das controladorias, assim como vocês das escolas do legislativo já fizeram há quase 30 anos, né? Então, esse trabalho de vocês é muito de vanguarda. Eu sou fã demais das escolas do Legislativo e eu acho que o que importa mesmo, né, além dessas análises e tudo mais, é a experiência do estudante, né? Então, quando a gente pega um parlamento jovem mineiro, né, que está aí com 150 escolas, mobilizando gente no estado do tamanho de Minas Gerais, que não é nem um pouco simples, né, com todas as suas seu tamanho, suas distâncias, né, e fazendo um trabalho muito legal com jovens que chegam até a capital de Belo Horizonte para entregar uma carta para a Assembleia que vai ter algum resultado em termos de política pública, né, Ruth? Vai virar um requerimento, um projeto de lei, vai ter algum desdobramento prático, né? Ou quando a gente pega uma iniciativa de um jovem que vai ser vereador por um dia, né, vereador mirim, jovem deputado, jovem senador, a vida desse jovem é transformada, né? Então, Lamar, eu acho que a gente tem uma questão também que as escolas legislativas são grandes fábricas de formação de lideranças para o nosso Brasil. Aí a gente está carente de liderança. A gente precisa que essa juventude olhe para a política e fale: a política é importante, eu preciso me envolver, eu preciso me apropriar disso, eu preciso pegar a minha parte para resolver uma parte dos problemas desse Brasil, que a gente tem muitas questões que a gente só vai resolver pelo engajamento. E não tem engajamento melhor do que viver na prática, né? Que ser desafiado a subir numa tribuna, a preparar um projeto de lei, a pensar numa solução, porque ali você se depara com as complexidades das políticas públicas, do orçamento, da questão da resistência política, né? E aí o cidadão ele sai muito preparado para lidar com todas essas questões públicas, que na verdade, como a gente está numa democracia, é o que a gente precisa. A gente precisa de mais e mais e mais pessoas participando, compreendendo o debate público e com vontade, né, despertadas para essa ação, né? Então, as escolas do Legislativo desempenham esse papel que eu acho fenomenal. São assim, são grandes portas de oportunidade no Brasil que a gente fala tanto de oportunidade, né? Como faltam oportunidades e a capilaridade que as escolas têm num momento como a Semana Nacional da Educação Legislativa, né? Comemorada aí no dia 15 de maio.
Eu vejo isso como uma grande iniciativa para que a gente convide a juventude a participar desse processo da política nacional, né? E vocês são grandes portas. Eu acho, sou grande fã das escolas do Legislativo, sempre falo por aí das escolas do Legislativo. Eu acho que não, nem tanta gente conhece ainda, mas cada vez que eu falo para as pessoas, né, que às vezes tem gente, inclusive, que trabalha com democracia, com formação de liderança, com educação, e não sabem que as escolas legislativas existem, mas quando descobrem ficam surpresas e muito felizes, né? E se ouvissem o podcast, se participassem de uma live, se ouvissem as histórias, né, e vissem a qualidade dos projetos que são desenvolvidos, ficariam mais felizes ainda, né? Então, além de oportunidade, acho que os escolas legislativas também trazem muita esperança para a gente. E eu gostei muito da leitura do Lamar e dessa função educadora do legislativo, porque que é uma visão republicana e democrática, né, Lamari, da gente sair dos servidores públicos saírem de um espaço que, de certa forma, pode ser até confortável em alguns momentos, protegido, mas para ir para falar com a população, convidar a população para participar, para entrar na sua casa, né, no seu trabalho, para construir junto. Então, a Rede Nacional de Educação Cidadã fica muito feliz com iniciativas como essa, e eu só torço aí do que depender do nosso apoio, mas para que se cresçam as atividades das escolas mobilizadas a cada semana, que eu tenho certeza que daqui a pouco todas as escolas do Legislativo vão estar participando desse movimento que é fenomenal. Parabéns e contem com a gente, viu? Fico muito, muito alegre. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada, Lamari. Eu acho que essa já é uma. Nós estamos aí abrindo, né, a semana e essas reflexões que vocês já iniciaram, elas, como é que fala? Elas mostram um pouco da nossa história e um pouco desse caminho que a gente vem trilhando aí já há algum tempo, né? Umas mais do que as outras, mas juntas agora, sob a coordenação, sob a batuta aí da nossa associação, na formação dessas redes, no contato com outras educações, entre aspas, que também estão voltando aí voltados para a construção e a promoção da cidadania, mas que têm objetos diversos, né? Como o João mesmo colocou, aí a gente tem várias instituições públicas, vários movimentos ativistas fazendo educação para a cidadania, dessa forma, né, suprapartidária, transmitindo não, construindo junto à sociedade, ao cidadão, os conhecimentos que lhes são específicos. Porque a educação legislativa, na verdade, ela tem a ver com o saber que é específico do Poder Legislativo e que tangencia a vida das pessoas e que muitas vezes elas nem sabem. Quer dizer, tangencia não, atravessam a vida das pessoas. Quer dizer, o que se faz dentro do Legislativo está intimamente ligado à nossa vida, à nossa realidade, aos problemas que a gente vivencia no cotidiano, e muitas pessoas não sabem, acham que o Legislativo não tem função, que não serve para nada, é só para um bando de gente ficar ali é, 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 não trabalhando. Quer dizer, infelizmente, a sociedade tem uma visão do poder legislativo que ainda não é suficiente para engajar mais gente, mais pessoas nessa interlocução necessária com o poder legislativo. É importante que sociedade e parlamento mantenham um diálogo constante, mantenham uma interação cada vez mais qualificada, e aí, não, deixa eu terminar esse raciocínio, senão eu começo outro e não volto. É importante que essa interlocução seja cada vez mais qualificada para que a gente avance sempre, para que a gente, hoje, quer dizer, se hoje a gente fala numa função educadora do parlamento, numa função educativa do parlamento, hoje não tem volta isso mais, porque, na verdade, isso qualifica, adensa, inclusive, as outras funções do parlamento, porque legislar, fiscalizar, né, representar, isso precisa de aprimoramentos. E é a partir de um olhar com o pé na educação que a gente constrói aquilo que a gente não sabe o que é. Que a gente se torna aquilo, a gente deixa de ser o que era para se tornar algo que a gente não sabe o que é ainda, mas que certamente vai avançar se tiver mais gente contribuindo,
se tiver uma inteligência articulada, né? Se essa inteligência coletiva estiver bem articulada e com propósitos republicanos, né? Democráticos. Então, a educação legislativa, eu não vou também tentar definir, a gente vem fazendo isso ao longo desses 30 anos, e definições dessa ordem, né? Assim como democracia é um conceito que vem sendo construído desde lá da Grécia e aprimorado desde lá também, assim como participação, que é um outro conceito importante para nós nessa discussão sobre promoção de cidadania, sobre educação legislativa, assim como conhecimento, educação, esses conceitos, eles são inacabados, eles não são passíveis de finalização, né? São coisas que estão em permanente construção. E essa construção ela se torna cada vez mais significativa, mais efetiva, mais aprimorada, quanto mais gente estiver envolvida nela. Porque é óbvio, né? Quanto mais gente pensando no assunto, melhor aquele assunto vai ser esquinhado, vai ser esquadrinhado, né? E conhecido. E, portanto, os problemas que advêm dessas questões, elas vão poder ser melhor tratados. E nosso papel aí nas escolas do legislativo espalhadas pelo país, nas escolas dos judiciários, né, nas escolas do Tribunal Eleitoral, nas redes diversas espalhadas também. A gente tem muita gente a gente já tem uma massa significativa de pessoas trabalhando com essa questão. E é importante que a gente se una e interaja para que esse esforço seja melhor aproveitado, inclusive. Esse trabalho de rede, esse trabalho de troca, de compartilhamento de saberes, experiências e boas práticas, ele é fundamental porque você interliga essas inteligências espalhadas, esse conhecimento disperso na coletividade. E isso é é, 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 que vai dar os frutos, vai fazer com que frutifique, que nosso trabalho frutifique cada vez mais. Então, assim, se eu tivesse que definir, ou se eu tivesse que falar um pouco, resumir, não é nem definir, a tal da educação legislativa, o papel que está intimamente ligado à parcela de conhecimento necessário para uma construção de um conceito, de uma prática cidadã, que essa parcela que diz respeito ao legislativo, na verdade, eu diria que é o papel, inclusive, das escolas, né? E não só das escolas, mas do parlamento como um todo, né? Assumindo essa função educativa do próprio parlamento, não só de suas escolas, é exatamente aprimorar a si próprio, ao próprio parlamento, quer dizer, qualificar o trabalho que é feito dentro do parlamento e qualificar o entendimento da sociedade sobre esse parlamento para que a interação entre eles dê frutos, e dê frutos que sirvam, que alimente a todos, né? E que sejam cada vez mais saborosos, cada vez mais fartos, né? Quer dizer, na verdade, as escolas, para mim, elas têm essa missão, qualificar o parlamento e a sociedade para uma interação mais harmônica, para uma interação mais republicana, mais afinada com o bem comum, com os interesses da coletividade. Eu também vou parar aqui a fala, porque vamos ver se tem alguma pergunta, né? E eu acho assim que o recado está dado, né? Essa abertura, eu acho que a gente já, já deu o pontapé, e era esse o objetivo desse nosso encontro. Tivemos um probleminha, algumas pessoas não conseguiram entrar, teve uma confusão do link aí, mas eu acho que tanto a fala do Lamário quanto a fala do João vieram assim iluminar, né, esse caminho que a gente continua percorrendo e que espero que a gente percorra ainda por mais muitos, muitos e muitos e muitos anos, com cada vez mais gente e cada vez mais unidos nisso que nos irmana, né? Eu estou procurando aqui se tem algumas. Eu estou recebendo aqui A gente tem o Wagner de Chapecó, o Wagner Roveder, não sei, que é lá de Chapecó, em Santa Catarina, que está acompanhando. A gente tem a Cássia, né, nossa querida Cássia, o Robson, a Cássia, que hoje está em Itajubá, mas que a gente conhece de Maria da Fé também, né?
a madrinha dos memoriais das câmaras municipais, nossa vice-presidente da ABEL também. Um beijo, Cássia. Temos o Robson também, que está nos seguindo aí, da Escola do Legislativo de Varginha, aqui de Minas. Pessoal da escola de Novo Hamburgo, que está presente também, não me passaram o nome, não sei se é Carol que está aí, mas tem alguém da escola de Novo Hamburgo. Tem a Carla Chagas, da escola de Sabará, também acompanhando, e por enquanto sem perguntas. Na Hum. verdade, Lamari, volta a palavra para você para a gente dar alguns recados. Eu acho que é importante, inclusive, a gente aproveitar para falar um pouquinho do nosso encontro, né, de junho, que está aí, é um mês, às Sim, portas também. sim. Eu acredito que as pessoas até talvez não tenham perguntas, mas assim, é porque o pessoal vem meio para ouvir, né? E também é um movimento, né? Nós estamos, eu acho que você falou bem no final aí da sua fala, você fala assim, nós estamos construindo, né? Construindo juntos, né? É exatamente isso. Nós estamos construindo junto, é um movimento que não tem volta e cada vez está agregando mais gente, mais gente, mais gente, e a gente vai continuar firme nesse propósito. E também, quando a gente não estiver, certamente outras pessoas estarão fazendo. Então, Com essa é a certeza. certeza, é uma realidade, né, que veio para ficar. E o encontro, aí entrando exatamente nessa ideia, o encontro lá de Natal, que vai ser nos dias 4, 5 e 6 de junho, a ideia é também fazer no dia 5 uma discussão, né, muito desses temas. Para finalizar, nós vemos lá do encontro de Brasília, Brasília. né? No primeiro encontro de Brasília, nós lançamos essa discussão, né? Lançamos essa discussão de educação legislativa, o que, que as escolas devem fazer, não devem fazer. Criou-se um debate até bem acalorado, mas foi muito interessante. Foi muito interessante, porque nós tivemos opiniões divergentes, mas todas muito consistentes nas suas falas, né? Tinham fundamento, e isso gerou um debate. Brasília foi proposital e depois nós fomos para o outro encontro no Rio de Janeiro e fizemos também uma discussão nesse sentido, mas não uma discussão aprofundada, mas continuamos no processo de discussão lá no encontro no Rio de Janeiro. Então começou em Brasília, depois nós fomos no Rio de Janeiro, fizemos até uma mesa redonda no Rio de Janeiro que também discutiu essas questões. Mas é um encontro menor, porque é um encontro que a gente faz com a Unali, né? Então a gente tinha ali pouco tempo. Mas o combinado foi que no encontro nacional a gente gastasse praticamente um dia todo para essa discussão. E é isso que vai acontecer. Então, nós vamos aproveitar a presença de todos. Nós vamos ter um desafio, porque eu estou vendo que tem muita gente nova, né, indo. Tem o pessoal que estava lá em Brasília e estava no Rio de Janeiro e que vai estar em Natal, mas tem muita gente nova que só vai estar pela primeira vez em contato com as escolas do Legislativo lá em Natal. Mas isso não é ruim, isso é bom, porque dá uma diversidade e já faz com que essa pessoa entre no universo de discussão das escolas já num nível mais avançado e faça ele pensar um pouco do que as escolas. Como os grupos, né, vai ser dividido em grupos, nós vamos ter em cada grupo, às vezes, algumas pessoas que já conhecem muito de escola há muito tempo, isso vai facilitar o trabalho ali dos que estão chegando naquele momento, né? Que vai ser o marinheiro de primeira viagem, vamos dizer assim. O cara, ele está tomando contato agora com a educação legislativa, conhecendo as escolas, mas ele já vai ser impactado ali com informações muito fortes que vão vir já de um pessoal que está preparado para isso e discute essas questões há muitos anos. Além do que, nós vamos ter um material
que também já foi preparado, que vai subsidiar. Mas eu acho que vai ser interessante, porque a gente fecha um ciclo. E quando eu falo fecha, como eu repito, não é a intenção de se fechar absolutamente discussão nenhuma, mas a gente fecha um ciclo, sim, de debates e chega em algumas conclusões, provavelmente. Essa é a ideia. E, novamente, nós vamos ter um novo documento, né, que vai subsidiar muito tanto a ABEL, trabalho da ABEL em relação às escolas, como vai subsidiar as escolas no seu trabalho. Então, nós estamos, assim, como associação, a gente cumpre um papel, acho que muito importante, que é esse de ser um farol, de ser, né, um norte para as escolas, mas ouvindo a escola, não é determinando o que sai, sei lá, da minha cabeça, não. Quem vai construir essa realidade são as próprias pessoas que trabalham em escolas. Então, a gente cumpre um papel, acho que muito importante, vai ser muito interessante para nós esse evento. E, como eu disse, ele fecha um ciclo de debates que começou lá em Brasília, passou pelo Rio de Janeiro e culmina em Natal, um documento bastante interessante que nós vamos ter a partir desse encontro. Só você já fez a ressalva, mas eu vou fazer de novo, Mari. Não fecha fecha um ciclo, né? Fecha, sistematiza um trabalho de um determinado período, com aqui, e de uma forma a tentar juntar a contribuição do maior número de pessoas. Quer dizer, quando a gente muda, cria, né? E isso não surge agora, isso vem. Já há algum tempo a gente vem querendo mudar esse modelo de evento, do evento, de não ficar só a gente falando, falando, ou as pessoas apresentando os seus projetos, que são muito importantes, têm que ter que ser apresentados, mas a gente tem que pôr a mão na massa, discutir, colocar essas inteligências para conversar. Tem inteligência demais espalhada pelas nossas escolas. E elas não podem ficar solitárias, simplesmente mostrando, olha o que eu fiz, olha o que nós vamos fazer ano que vem. Não, o que nós não podemos fazer junto? O que nós podemos avançar? E esses documentos, né, esse esforço desse documento que a Abel nos motivou a escrever, e esse formato é um pouco diferente que vai acontecer no dia 5, que o Lamar já adiantou, ele é o resultado de um amadurecimento dessa comunidade, que hoje tem muito a dizer e as pessoas precisam ter espaço para dizer. Então é por isso aí que as pessoas que vão participar, elas já vão aí pensando no quais são os projetos, o que elas entendem para a escola, para que a gente crie esse entendimento coletivo. Quer dizer, não é criar, né? Para que a gente vá aprimorando esse entendimento, vá aprofundando nesse entendimento coletivo, que a gente já tem estrada suficiente para fazer isso junto. Eu vou aproveitar, antes de passar para o João, que eu queria ouvir o João, eu vou aproveitar que eu vi que apareceram algumas manifestações muito importantes aqui, né? Já tem até algumas perguntas aqui no YouTube. Madu Macedo, querida, né? Tava lá na outra sala que deu a confusão, mas já chegou aqui. A Carla de Sabará, que eu já indiquei. Temos também alguém da escola do Legislativo, o doutor Homero Tarragó, que nos coloca. Ó, nós temos duas perguntas É o aqui da Escola Simas. do Hamburgo. Qual é a importância da instituição do Dia Municipal da Educação Legislativa nos municípios? Aí eu vou deixar aí para o João, para o Lamário comentar. Eu acho que a importância é enorme, mas você É, tenta resumir aí, tá, Lamário? Tem uma outra pergunta aqui lá da escola de Dr. Homero Tarragó. O que vocês esperam para os próximos 5, 10 anos? O que mais aqui? Temos a Maria Alice divulgando, né, o evento do dia 15, a Maria Alice aqui da escola, divulgando no dia 15, quinta-feira, às 14 horas, um evento que imperdível, viu, gente, esse? Com o professor Ricardo Fabrino, aqui da UFMG, que fará uma palestra sobre algoritmo e democracia, e que nós transmitiremos pelo YouTube. A palestra é presencial, ele vai estar aqui conosco, mas nós vamos transmiti-la pelo
pelo YouTube. Ô, Ricardo, desculpa aí, viu? Eu sempre chamei a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana. É o Ricardo que pôs a pergunta, Foi ele. o Simas. É difícil, né, guardar o nome e o local de todas as escolas, das 450. Mas é isso, eu vou passar para o Lamari responder essas duas É perguntas, rápido. depois te passo, João, a palavra, ok? Veja, é importantíssimo essa coisa de você ter os dias municipais acontecendo, replicando o que acontece. Já temos um dia nacional. Mas é importante, é um reconhecimento, fica claro que tem que ter uma comemoração, fica claro que aquele dia o município reconhece ele como importante. Eu sei que tem estados também apresentando em assembleias legislativas, o Dia Estadual da Educação Legislativa. Eu acho que para o movimento não resta a menor dúvida de que isso é um reconhecimento e é importante. Com relação ao que a gente espera desse 5 a 10 anos, certamente é um movimento muito maior do que hoje nós estamos, não tenho dúvida que será isso. Mas o que eu espero é que a gente consiga, muito até a partir de Natal, que a gente consiga tirar uma ideia de compartilhamento de projetos, porque a gente faz muita coisa, às vezes espalhada, e às vezes um outro não consegue fazer por falta de pessoal, por falta de recursos, enfim, a gente está numa rede, a gente pode se ajudar, e eu acredito que isso vai sair essa ideia, né, de que a gente compartilhe ideias e projetos. Ou seja, é só replicar. Olha, isso aqui está pronto, faz aqui. Eu te dou esse projeto para fazer. Então, eu acredito muito que a gente vai conseguir fazer isso e vai ser muito bacana. Porque a gente vai otimizar tempo, recurso, vai fazer com que escolas consigam realmente funcionar e aqueles que querem criar suas escolas e às vezes ficam muito retraídos porque, olha, eu não sei o que fazer, não sei o quê, nós vamos ter um banco de ideias, um banco de projetos que bastam só ser replicados. Então, acredito muito nisso, que em curto prazo nós vamos conseguir isso, e isso vai ser fantástico para o movimento de educação legislativa. E aí, Lamar, complementando aí ó, essa coisa da a ideia gera ideia, né? Essas coisas, quando a gente começa a conversar, por isso a importância dessa interação e de que mais gente engaje. Quando você fala, né? Eu estou aqui o meu projeto que você faz. Além disso, vamos fazer projetos juntos. Vamos compartilhar um mesmo projeto. Eu estou aqui fazendo um seminário sobre um determinado tema que pode ter a contribuição de outra escola, um evento. A gente já faz isso nos estados, para as nossas câmaras, mas nós podemos fazer isso numa amplitude maior. Quer dizer, a gente tem a rede aqui, o Parlamento Jovem é um exemplo disso, né? Que a Assembleia realiza junto com as câmaras municipais. Isso é um projeto nosso, do Legislativo Mineiro, não é da Assembleia simplesmente. Quer dizer, a gente pode fazer, desenvolver projetos nacionais da mesma forma. E isso é que a gente tem que ir construindo junto. Porque sozinho eu não vou criar aqui o projeto e querer que todo mundo realize junto comigo. Quer dizer, isso tem que ser construído junto, como o parlamento foi ao longo desses 21 anos. A ideia surgiu aqui e ela vem sendo aprimorada e a cada ano ela ganha outra cara. Outra cara não, ela ganha novos traços, né? Não é, ela tem uma essência, ela tem um núcleo duro, as cláusulas pétreas, né, dela, os princípios básicos e os valores, mas ela pode estar assumindo a maior agilidade, incorporando coisas que ninguém nunca pensou. Então, isso é fundamental, que daqui a 10 anos a gente desenvolva esse trabalho de uma forma mais compartilhada também. Né? Projetos em parceria, e não só dentro do legislativo, mas também com outros parceiros que desenvolvam projetos semelhantes aos nossos. João, para você agora, nós temos aí um pouquinho de tempo ainda, até às 11, então vamos lá. Bom, Ruth, não, eu acho que pegando o que vocês estão falando aqui, as escolas elas têm um papel fundamental nesse ecossistema de educação cidadã, como eu tinha dito anteriormente, e é tão importante que hoje a nossa perspectiva, né, e o Lamari tem participado, e muitas pessoas das escolas legislativas têm participado de conversas com o próprio Ministério da Educação, para que seja criado um programa nacional de educação cidadã,
né, Educação para a Cidadania, em que as escolas do Legislativo vão ter um papel fundamental, né, um espaço fixo ali nessa governança dessa política, né? Tamanha a importância das escolas, ou seja, não é possível fazer educação para a cidadania e não é inteligente fazer educação para a cidadania no Brasil sem pensar nas escolas do Legislativo, né? Porque o jovem ele quer sair da sala de aula, ele quer fazer alguma coisa dinâmica, ele quer fazer alguma coisa interessante, atrativa, desafiadora, e vocês oferecem isso. Eu gostei muito, Ruth, quando você falou dessa questão, você deu a sua definição, né, de educação para a cidadania, nesse sentido de qualificar o debate e aproximar o parlamento da sociedade. Eu acho que não tem nada mais democrático do que isso. Ruth. O trabalho que vocês fazem é democrático por essência, além de ser democrático por, né, o fim de ensinar sobre democracia é muito democrático, mas o meio também é. Porque se em 88 a gente democratizou o Brasil e o sistema político, falta a gente democratizar as instituições. A gente precisa abrir as instituições para a sociedade. O que vocês fazem é isso por meio das escolas do Legislativo. Então é um movimento fenomenal. Eu vejo assim, só tende a crescer nos próximos anos. Eu acho que a Abel, de novo, ela é um grande farol não só para as escolas do Legislativo, mas para o próprio ecossistema de educação cidadã, cada vez mais, Ruth, nessas parcerias que você comentou. Isso é muito benéfico também para as escolas. Eu acho que quem das escolas que está nos assistindo também, se tivesse interesse de buscar essas parcerias com outras instituições para além do legislativo, isso enriquece muito o debate. Isso ajuda também a fazer com que que os seus trabalhos fiquem, de certa forma, perenizados, né? Porque eu lembro, até comentei com você, Ruth, na semana passada, mas uma frase do Rio, do Cosson, né? Que foi de escola por muito tempo, é uma pessoa muito importante aí da do comunidade. ecossistema de vocês, da Abel. E o Rildo falou no encontro de Brasília, ele falou que o reconhecimento externo facilita o reconhecimento interno, né? Então, quando a gente traz essas instituições que também estão interessadas em promover a cidadania, como o Tribunal Regional Eleitoral, como uma Defensoria Pública, como o Ministério Público, como um Tribunal de Justiça, para fazer uma parceria com uma escola do Legislativo, o trabalho de todo mundo é amplificado, vocês saem ganhando o protagonismo que vocês merecem também. Enfim, eu poderia ficar um dia aqui falando de como eu sou apaixonado como observador, né? Infelizmente nunca passei por uma escola do Legislativo, mas conheço muita gente que passou e eu acho o trabalho de vocês fenomenal. E, e eu digo isso, assim, deve sair entre esse mês, entre maio e junho, deve sair esse programa do Ministério da Educação que vai colocar as escolas do legislativo como pilares da formação para a cidadania, oficializar, né? Vocês já fazem, mas o Ministério vai dar essa oficialização tão merecida, finalmente, o trabalho que vocês fazem, e eu acho que isso também vai ser um combustível aí para que a próxima semana tenha mais escolas engajadas e que para os próximos 5, 10 anos, como fizeram a pergunta aí, o Brasil vire um exemplo, né, de democracia para o mundo, né? Um exemplo de um país que educou, que trouxe a sua população para participar da política e da democracia e fez isso de uma forma plural, rica, diversa e bem-sucedida, né? E a Rede Nacional de Educação Cidadã está à disposição aqui. Eu fico como admirador e como entusiasta, Um grande fico torcendo parceiro, por João, você. também. E A como rede como um parceiro, grande claro. parceiro. Como parceiro, eu fico torcendo por vocês aqui, mas estamos juntos, estamos juntos. Isso, e estamos juntos, sim. Gente, tem só, Lamário, tem uma perguntinha aqui, mas da Juliene Vilela, que ela como é que fica sabendo da programação da semana? Está lá no site da Bel, né? Você sabe sabe que essa pergunta é importante, no seguinte, eu tenho percebido, muitas vezes as pessoas me perguntam muita coisa. Como é que eu me associo, como é que eu crio uma escola, né? Você sabe que o Portal Abel, nós mudamos bastante o Portal Abel e todas essas respostas a essas perguntas geralmente estão lá. Essa, por exemplo, é uma, está lá no Portal Abel. É só entrar, está lá na cara, tem a programação, tem tudo lá. Então, assim, geralmente, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre a Abel ou alguma coisa, Entra no entre portal. ali no portal, que geralmente tem lá. E se não tiver, lá no portal tem um WhatsApp da Abel. Agora nós temos um WhatsApp, o número de WhatsApp da Abel. Então, pega naquele WhatsApp e pergunta para a Abel que a Abel vai te responder. E complementando, lá no portal da Bel, você vai encontrar não só a programação, como um link para você incluir o evento da sua escola lá no portal, para que todo mundo tome conhecimento do que cada escola está fazendo. Então é isso, gente. Nós estamos a 2 minutos das 11 horas. Peço desculpas, eu acho que já. Conseguimos! Hein? Consegui. Conseguimos!
Apesar dos percalços, das dificuldades, dos probleminhas técnicos que às vezes acontecem, conseguimos aí. Depois a gente vai ver o que que faz se dá uma editada para tirar alguma coisa que ficou meio esquisita, né? Mas a gente sabe também que muita gente acompanha na hora que pode, né? Nem todo mundo pode estar Exato. online com a gente, mas pela nossa experiência, as pessoas voltam ao link, vêm, depois nos procuram, nos mandam um retorno, e isso é muito importante, porque isso também é troca de conhecimento. Quer dizer, e não é só ouvir a gente falar, não, é falar com a gente também depois, por WhatsApp, por e-mail, por telefone, Ô, vindo às Ruth, escolas, né? É. queria te perguntar, você tem um evento de IA importantíssimo que eu gostaria de Sim, ver, mas ele também, se a gente não conseguir ver ao vivo, vai vai conseguir ver ficar na depois? nossa página, vai ficar na página. Conta desse É evento esse que eu aí. te falei aí sobre, e que fala sobre o algoritmo como instituição. Mais Legal. uma instituição, né, que nos atravessa a vida aí agora, e de uma forma muito significativa, e que precisa se tornar também mais democrática. Então, a fala dessa quinta-feira é a fala de um dos grandes cientistas políticos do país, o Ricardo Fabrino. Ele teve uma participação no evento de IA lá na ENAP no final do ano passado, brilhante como sempre, vocês vão ver, eu acho, recomendo, é imperdível, Fabrino. Então, vai ser ao vivo, no dia 15, às 14 horas, transmitido pelo nosso canal, né? Vou disponibilizar o link essa semana, né? E lembrar na quinta-feira. Agora, não conseguindo ver no horário, vai ficar no nosso canal também. E é isso, ele vai estar falando de um trabalho que ele desenvolveu com mais dois colegas, um de Brasília e outro aqui de Minas também, da Federal também, só que da área da ciência da informação, da ciência da computação também, né? Que é essa abordagem extremamente ligada a IA, as redes sociais e a plataformização, né, do mundo, né? E essa questão aí da algoritmo como instituição e como torná-los mais democráticos. E precisamos também, nessa instituição, é, é, lançar, né, as sementes da democracia. É isso, agradeço Lamari, que hoje está com um dia agitadíssimo, né? Nosso presidente precisando aí dando apoio em todos os cantos do Brasil aí por causa do lançamento da campanha. Agradeço demais ao João, que eu tive o prazer de encontrar na semana passada, por causa do evento aqui das controladorias, né? Foi aqui em Belo Horizonte, e que espero encontrá-los mais e mais vezes. João, é sempre bom estar com você também. Você é como é que fala? Traz de novo essa efervescência, né, da juventude, da turma que tem dessa agilidade, né, dos mais jovens, e que não tira e não perde nem um pouco aquilo que perdeu. Quer dizer, e não lhe faz falta nada daquilo que você perdeu aí no tempo que você não estava conosco. Porque você assimila, você traz isso de uma forma muito dinâmica e consegue dialogar com a gente e trazer novas ideias e É contribuir. verdade. Você e a turma da rede, e a turma que você nos Aprendo apresenta. muito. Aprendo muito com todos vocês, Ruth. Umas coisas que eu mais gosto de fazer no meu trabalho é ouvir vocês e aprender com vocês, porque vocês são grandes professores. Todos vocês da Bel, o Lamar, já sentei com ele mais de 10 vezes para ouvir ele, você, Ruth, também. Então, obrigado, viu? É isso, a inteligência está espalhada, a gente tem que estar tá espalhada, né, pelo É, mundo aí. E a gente tem que estar tendo oportunidades de estar aprendendo uns com os outros, isso é muito importante. Então, muito agradeço legal. a quem ficou com a gente, peço desculpas de novo, mas essas coisas são de menos, né? É, O que é mais importante, a gente consegue fazer junto. E ignorando e minimizando essas questões que a gente não consegue contornar, controlar. É isso, é gente. Muito verdade. obrigada. Boa semana nacional aí da educação legislativa. E espero encontrá-los também lá em Natal, no evento em junho, para trabalhar junto nessa quinta-feira e conversar e trocar ideias e cumprir também o restante da programação. Tem muita coisa interessante. Já está lá no portal da Bel também. Abraço, gente. Bom Tchau, dia. Obrigado, beijo, Ruth. beijo para vocês. Beijo. Lamari, Tchau, tchau. boa semana.
Boa Para semana. todos. Tchau.